Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Alô, amigos da Rádio Fraternidade. 5 minutos de Evangelho. Nós temos hoje a satisfação de apresentar a vocês que nós dispomos, dentro da literatura espírita, de obras de extremo valor para a compreensão do Evangelho segundo o Espiritismo, para a compreensão do Evangelho à luz do Espiritismo. É interessante que Allan Kardec, na introdução da obra básica Evangelho segundo o Espiritismo, ele já anotava da importância desse livro, levantando a ponta do véu que nos oculta a vida futura, para melhor compreendermos o objetivo, a essência, que são os ensinos morais de Jesus. Ou seja, um código de moral universal, como ele anotou. E mais ainda, ele mostra e comenta que muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhe apreenda o verdadeiro sentido. Anota Kardec, essa chave está completa no Espiritismo. Essa chave que Allan Kardec aponta, que o Espiritismo a representa, é sem dúvida nenhuma trabalhada em muitas obras de extrema fidelidade à codificação kardeciana e que comentam o Evangelho à luz do Espiritismo. E nós podemos citar pela psicografia de Chico Xavier, que no livro chamado Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel tece algumas considerações logo na apresentação do livro, que ele intitula o capítulo de interpretação dos textos sagrados. E ele diz o seguinte: ponderando que num colar de pérolas, cada qual tem valor específico, e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores direto adapta a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Então, diz ele, a lição do mestre não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da educação. O Evangelho é, na verdade, um roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Nessas condições, quando ele compara ao colar de pérolas, então nós lembramos quantas interpretações proveitosas que nós temos, a começar de algumas históricas, como o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que foi escrito por Karl Schutel ainda nas primeiras décadas do século XX. Nós tivemos Vinícius, ou Pedro de Camargo, escrevendo em torno do mestre, o mestre da educação, na seara do mestre, nas pegadas do mestre. Rodolfo Caligares, na mesma época, escrevendo o Sermão da Montanha, Parábolas Evangélicas, as Leis Morais. Pela psicografia magnífica de Francisco Cândido Xavier, nós temos a obra principal de comentário do Evangelho de Jesus ou do Novo Testamento, assinada pelo Espírito Emmanuel, a começar pela intitulada série Fonte Viva, onde se destacam os livros Caminho, Verdade e Vida, que citamos há pouco, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, e uma série de outros livros de Emmanuel específicos, como Bênção de Paz, Segue-me, o Livro da Esperança, Palavras de Vida Eterna. Aliás, o Livro da Esperança foi elaborado por Emmanuel para comemorar, na época, o centenário da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós levarmos em consideração esses 9 livros de Emmanuel e mais alguns esparsos, nós diríamos que
Emmanuel comenta perto de 1.400 versículos do Novo Testamento. Então, é a maior coleção de interpretação do Novo Testamento à luz do Espiritismo. E, sem dúvida nenhuma, nós não podemos esquecer que entre os vários livros psicográficos, Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier, traz também uma bela contribuição. Nós deixamos aqui a vocês todas essas sugestões para que sejam referências para estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, a obra básica de Allan Kardec, e utilizando essas outras como complementares para ampliarmos a nossa compreensão do Evangelho à luz do Espiritismo. Até um próximo programa.